Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de onde, em qual momento vocês irão assistir esse programa. Muito bem-vindos. Verdade. Hoje nós estamos aqui com duas queridas, né, Denison do Tujal, que é a Soninha e a Franci. A Soninha é a nossa lá chefe dos campones. Isso. E vamos pedir, então, para a gente começar o programa, que a Franci faça uma oração, né, de início. Pode ser? Pode ser. Graças a Deus. Obrigada, meu pai. Obrigada, minha mãe. Obrigada a todos presentes desse lado da vida e do outro lado da vida. Que possamos, através desse nosso bate-papo, adquirirmos mais conhecimento para a nossa evolução. E assim, gratos pela presença de todos e pela oportunidade, finalizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje eles vão falar sobre os cambones, né? Essa turma tão importante. Elisete Mendes, boa noite para você. Essa irmã Elisete sempre manda uma mensagem para a gente. Ela fala assim, não desista. Deus é mais forte do que todos os seus problemas e está sempre ao seu lado te sustentando. Fica com Deus, povo de Deus. Boa noite. Boa noite, querida. Então, a gente vai falar A gente vai falar sobre os cambones, né? Os médios são pessoas muito importantes dentro de uma gira de terreiro, não é isso, Denison? Sem dúvida. Em todos os sentidos, ele faz a sustentação, ele ajuda a cambonagem, as entidades, e nada mais... A Soninha está caindo, depois ela deve voltar, né? E nada mais importante falar sobre eles do que a França e a Soninha, que trabalham com isso dentro do Tujal. Não é isso? Exatamente. E bom, quando a gente fala de Cambone, a gente entende que Cambone é para mim, uma das figuras mais importantes que a gente tem dentro do trabalho, porque ele é exatamente quem dá o suporte para que as coisas aconteçam, né? Ele é quem está ali ajudando tanto a espiritualidade que está incorporada, né, nos médios, como a própria organização dos médios, da assistência. Então é muito importante esse trabalho dentro de um terreiro, né? E o que eu sempre falo, um terreiro sem Cambone não tem condição, né? Porque senão como é que vai fazer, né? Uma entidade está falando com o consulente, se a gente não tem um Cambone, o consulente ele vai ter que ter muito trabalho, muitas vezes, às vezes, para poder até entender o que a entidade está falando, anotar aquilo, né? O tambor faz exatamente esse facilitador, né, dentro do terreiro. Ele coordena tudo e ajuda para que tudo ocorra da melhor forma possível. Então, agora... Deixa eu perguntar a Soninha uma coisa. Soninha, você sempre foi cambone? Boa noite, Jorginho. Boa noite, irmão Jorginho. Você sempre teve essa função no terreiro de cambone?
Está ouvindo, Soninha? Eu acho que não. Não está ouvindo. Vamos na primeira pergunta, né, Fran? Agora eu acho que sim, ó, descongelou. Está ouvindo, Soninha? Eu acho que a internet dela, a gente pede até desculpa, mas aqui no Rio de Janeiro, que é onde a gente está chovendo, Tá. bem ruim, então a internet está um pouco complicada. Se travar alguma coisa, a gente pede desculpa a todos vocês, irmão. Você perguntou sobre a Soninha, né? Se ela sempre cambonou, né? E você também, Franci? Então, o que eu quero acrescentar sobre a Soninha, né? Eu aprendi com a Soninha. A Soninha é minha mestra. Tempo, porque, né? Porque há uns 10 anos atrás, quando eu entrei para o kardecismo, para o Ramatiz, tudo que eu aprendi com Soninha. E aí, desde então, a gente vem sendo parceira. Saímos de uma casa, entramos em outra, e tudo que eu sei de Cambone através da Soninha, né? Ela sempre me deu suporte, a gente sempre foi parceira. Muito bom trabalhar com a Soninha. Ela é dura, mas todos amam. Tem que ter disciplina também, né? Para ser Cambone também tem que ser disciplina. Eu aprendi com a Soninha. Está com som, Soninha? Você já conseguiu falar, ouvir? Não. Não. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Ó, uma pergunta aqui, Franci. A palavra Cambone, o que quer dizer? Elizabeth Cabal, de Pará-Mirim. Então, a palavra Cambone, né, ela vem de origem lá de Angola. E os rituais afro usavam esse termo Cambone, com K, inclusive, ou Cambone, Cambono ou Cambone, né? Eles chamavam dos obreiros, né? Os trabalhadores. E aí eles também usavam muito esse termo para ajudante de pai de santo, de mãe de santo. Posteriormente, né, surgiu a Umbanda, e a Umbanda adotou esse nome, né, de Cambone, porque, né, a gente cultua, inclusive, os orixás africanos e tal. Então, a gente adotou esse nome na Umbanda. Só que eu vejo de uma forma assim, um pouquinho não tão direta, né? Assim, é ajudante, é auxiliar. Eu acho que Cambone é o servir, é o cuidar. É que nem assim, a mãe que ama seu filho, ele não cuida, a esposa que ama seu marido não cuida. Então, assim, ser Cambone é ser cuidador, é ser servidor da espiritualidade, que, consequentemente, não só para a entidade, mas para a casa, para o dirigente. Então, é um cuidar, né? Não é simplesmente ajudante, um trabalhador, né? É um servir, é um cuidar. Com os consulentes também. Sim, tem os consulentes também. Isso que aí. bom, mas pode falar mais um pouquinho também sobre o Cambone, Soninha? Você Não, sempre fala. Não, o Cambone é isso aí que ela falou, é o servir, é o auxiliar as entidades espirituais. Eu não digo só a entidade espiritual, tem os consulentes, todos, a casa como num todo. O Cambone tem que estar ali realmente para servir a todos, com amor, com carinho. Temos que ter esse cuidado, porque senão as pessoas, como falou assim, a Franci falou, ela é durona, eu não sou durona, eu tento, entendeu? Colocar ordem, disciplina, mas, entendeu? A gente tem que... Então, isso é com o quê? Com muito amor e carinho, com todos. Graças a Deus. Por isso que você é muito amada. É o que eu falei. Obrigada. É durona pela disciplina, mas todo mundo ama, não tem jeito.
Obrigada. Ó, tem boa noite aqui, ó. É a Kátia Regina, é Cláudio, né? Irmão Cláudio, Cláudio, da Suzane. minha Tem filhada. também outra aqui, que eu não sei o nome, Sprou Cartoon, não sei quem é. Mas boa noite para todo mundo, viu? Agora, Soninha, tem uma pergunta aqui, ó. Essa função de Cambone só é exercida por mulheres? Os homens não podem ser um Cambone? Da Maria. Sim, claro, os homens também podem ser Cambone. Não é só mulheres, normalmente, no candomblé, tá? Que eles têm, só mulher, Ked, que eles chamam. Aí são só mulher, não pode ser homem. Mas na Umbanda e na nossa casa, não, são os homens, as mulheres, todos estão ali para servir, para ajudar. Não. Isso é uma coisa importante, né? Que foi exatamente o que a Soninha e a França falou, servir, né? E eu acho que todos que estão dentro de uma casa deveriam estar ali para servir, né? Então, por isso que todos são Cambone, né? Então, na nossa casa é assim, né, Soninha? Quem tá à toa, Soninha pega para cambonar, não tem moleza, não. Boa noite, Eugênia. Ó, tem uma pergunta aqui, França. Ó. Precisa ser médium para ser Cambone? Podendo trabalhar incorporado ou não incorporado? Não estando apto a incorporações. Enfim, qual a mediunidade do Cambone? É Heloísa Helena, de Pertis, Afogados. Então, na nossa casa, né? Se você faz parte do corpo mediúnico da casa, você já pode cambonar, né? Você começa a aprender como é que tudo é feito, as regras, as tarefas. A gente vai ensinando e orientando o que é esse cuidar, o que é esse servir. Então, se você faz parte, independente se você incorpora ou não, né? Por exemplo, a Soninha, ela nunca incorporou, e eu também, eu nunca incorporei, nunca incorporava, deixa eu consertar, né? Então, não necessariamente você precisa incorporar para ser, basta você fazer parte do corpo mediúnico, isso na nossa casa, né? Porque, vamos supor, se tem uma casa, acredito eu, né? Uma outra casa que não tenha um Cambone, né, no corpo mediúnico, e uma pessoa que queira se oferecer para ajudar ali, para servir, né, eu acredito que possa. Na nossa casa não tem essa necessidade, né, porque o nosso corpo mediúnico é grande. Então, respondida essa primeira pergunta aí, se tem que ser médium, né? Agora, quem está cambonando, ele não deve estar incorporado, ele não pode estar incorporado. O que acontece muitas vezes, né, é que às vezes o médium ele está em desenvolvimento para dar atendimento. Então, ele fica em dupla com outro médium que faz o atendimento através da sua entidade. Tá? Mas aí ele está treinando para dar consultas, não está cambonando. O Cambone, às vezes, ele é um médium que costuma dar passes, né? Passe de cura, passe de limpeza, e isso ele pode contribuir ali, né? Ele estende a sua mão e passa a sua energia, o seu ectoplasma, entra em prece, isso sim, mas não incorporado. O Cambone não fica incorporado para cambonar. Quer complementar, Soninha? Não, tá bem. Isso mesmo? Não, tá eu tudo acho tranquilo? Respondi tudo ou tinha mais alguma coisa? Boa noite, Zeide, Edna. Minha irmã Edna. Só para complementar, é importante a gente dizer só que a casa tem algumas funções, né? E essas funções não dá para ser Cambone quando está executando essas funções, mas se estiver executando essas funções, então vamos supor, o curimbeiro. A gente teve, né, já o programa que a gente falou da curimba, né, que é a parte onde tem os instrumentos, né? Então vamos supor, quem está tocando o atabaque não tem como estar cambonando, porque ele está tocando o atabaque. Mas se ele não estiver tocando o atabaque e não tiver uma outra, a gente tem já pessoas tocando o atabaque, e tem uma pessoa que é curimbeiro, mas a gente não tem ninguém para cambonar uma entidade, vamos dizer assim, essa pessoa pode ir lá cambonar sem problema nenhum, porque a gente já tem aqui as outras pessoas tocando.
Então, os médios também da corrente principal, que a gente chama, que é quem dá consulta, já se desenvolveu e já dão consulta. Eles também não tem como cambonar, porque eles vão estar incorporados exatamente dando a consulta dentro do centro, né? Então, essas pessoas, como elas estão fazendo um trabalho, né, ela não tem como fazer o papel de cambonos. Todos os outros, né, que não estão nesse trabalho, eles fazem um papel de cambono. Na nossa casa, a nossa irmã Soninha e a França, elas têm um trabalho até árduo, né, coitadas, de poder organizar quem é que está disponível para botar com as entidades. Como a gente pode ter, graças a Deus, a nossa casa tem bastante médios, né, a gente consegue botar mais de um com as entidades para poder ajudar, para poder pegar o consulente. Então, elas têm esse trabalho de organizar esses médios. E na nossa casa também, né, Sonia, é legal até você falar um pouquinho sobre isso, sobre a ideia da rotação dos Cambone. Por que a gente faz isso, né? Os Cambone não ficar sempre com a mesma entidade? Sim, nós fazemos todas as giras, né? Cada gira é uma espiritualidade diferente. Então, o que é? Para que eles aprendam. Então, todos da casa têm que passar por todos os médios que incorporam, todas as entidades, todos os Cambone, para aprender. Hoje em dia, até antigamente, né, a gente tinha que acender o charuto, né, hoje em dia até não se faz mais isso, porque a maioria, como já é a maioria é consciente, pelo menos na nossa casa todos são conscientes, que eu saiba, todos são. Então, aí não tem, todos têm que passar, e não precisa acender o charuto, mas tem que auxiliar, pega uma erva que pede. Então, aprende, inclusive, a linguagem das entidades. O Cambone, trabalhando ali com aquela entidade, ele ficando com uma entidade só, ele acaba ficando só limitado ali. Então, por isso que passa por todas as entidades, todos os Cambone. Uma boa noite aqui para Irma Rosa Dias, lá do México. Legal. Boa noite. Boa noite. Que legal. E ele fala sobre a mediunidade do Cambone, né? Isso é interessante, né? Porque o Cambone é médium, entra na casa já para ali à disposição para trabalhar, né? Então ele já entra Cambone. E aí ele vai te desenvolver a sua mediunidade. Mas ele já entra trabalhando como Cambone, não é? Sim. Eu entrei. Né? Eu gostava muito, por sinal. Ainda tenho até saudades, que é muito bom cambonar. Porque você ficar em contato direto, né? Ficar em contato direto com uma entidade, você aprende muito. E eu que sempre perguntava, né? Sempre perguntava tudo. E era muito bom, e eles respondiam tudo. Né? E, assim, é uma boa aula. Né? Com certeza. Até a linguagem deles, né? Porque muitos têm uma linguagem própria. Então, os caboclos, os preto velho, e isso é bom que aí os Cambone vão aprendendo essa linguagem, vão prestando atenção e vão, na hora de escrever qualquer coisa que peça, bota um chazinho para a pessoa tomar e tal, aí para poder entender o que está vendo. Então, eu pelo menos amo ser Cambone, amo. E é muito bom mesmo, e é muito bom. Não, isso é legal, né? Agora a França poderia falar também um pouquinho exatamente sobre isso, né? Sobre a função do Cambone, quando a entidade está falando com a pessoa e a pessoa fica olhando para cada entidade assim, parece que ela está assustada, que ela não entendeu nada, né? A gente vê isso que está acontecendo. A pessoa não está entendendo que às vezes a entidade fala de uma forma mais carregada. E aí é tão importante ter o Cambone ali para poder ajudar essa pessoa, né? Perguntar se ela precisa de ajuda, se está entendendo, né? Como é que a gente faz isso nesse trabalho? Então, e é nesse momento que o Cambone, ele ajuda o consulente ali, né? Ele serve ao consulente, porque ele é um facilitador para que fique bem explícito tudo o que ele precisa fazer, o banho, né, que ele precisa fazer, a todos os preceitos que, de repente, a entidade vem a pedir, né? Então, e ele não entende a linguagem. Então, é muito importante, quando a pessoa inicia esse trabalho de cambonar... Congelou, congelou. Bom, mas... Pode falar, Soninha. Pode falar. Não, fala. Não, ia completar, que é isso. Voltou, esse trabalho... Voltou?
Voltou. Voltou. Inicia, você parou no inicia o trabalho de Camboná? É muito Isso. importante. Ele ter essa Congelou de novo. Responsabilidade, né? Essa Está sendo responsabilidade. intérprete do guia da entidade para com o consulente. Para o consulente, isso. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, ó. Vou mandar para você, tá? Dentro do terreiro, sendo Cambone, não estou habilitado para desempenhar outra função? É Elizabeth Cabral de Parnamirim. Sim, com certeza. Todas as funções, você não para. Você está ali prestando atenção na entidade, mas você, ao mesmo tempo, do lado da colega, eu preciso me retirar um instantinho, então você tem várias funções. E se tiver de ir para ajudar na cantina, se você tiver de ajudar, todas as funções. Eu só não sei dos instrumentos, usar o instrumento, isso eu nunca fiz. Mas o restante, eu faço, eu estou dentro. Quero colaborar sempre. E isso é interessante também, falando nessa parte de funções, né? Vamos supor, às vezes o Cambone, a própria entidade pode estar desenvolvendo ele. Então, às vezes a entidade precisa de alguém para trabalhar com ela, e ela sabe que o Cambone, às vezes, é um médico que está iniciando, que está aprendendo, né? Está desenvolvendo. Então, ela pode usar ele para, às vezes, vir a entidade também dele, trabalhar junto ali. Então, a entidade, ela tem toda... Quando ela tem um Cambone que está com ela tem todo esse aval de poder usar esse Cambone para também trabalhar espiritualmente, ensinar ele. Então, isso é muito importante a gente dizer, né? O Cambone está ali exatamente com essa responsabilidade de cuidar daquela entidade, mas a entidade também, elas sempre cuidam da gente, né? Então, elas sempre o que pode fazer para nos ajudar. Então, se o Cambone está ali, muitas vezes a entidade está desenvolvendo ele também, botando ele para trabalhar junto com ela, e ele vai aprendendo com isso, né? Então, a gente vê que, às vezes, o Cambone, daqui a pouco, ele não vai mais poder estar fazendo o papel de Cambone, porque ele vai estar trabalhando com as suas entidades. E aí vai ter um Cambone auxiliando ele. Então, isso é importante, né? Tem pessoas, né, que, como a nossa irmã Soninha, que ela não incorpora, então ela fica mais focada nisso, ajudando, né? A nossa irmã Franci, que está travada, coitada, mas ela era assim também, né? Até o momento dela poder, até que agora que ela está incorporando, começou já a incorporar, e agora também ela continua Cambone na hora da gira, né? Que isso é importante a gente saber. Na hora da gira, a gente pega as pessoas que estão em desenvolvimento e a gente tem uma sessão de desenvolvimento no Tujal para que elas possam trabalhar. E depois disso, essas pessoas, na hora da gira, elas ficam como Cambone. Por quê? Porque o Cambone aprende muito. Então, é importante as pessoas que estão desenvolvendo também passar, né, Soninha, por esse papel de Cambone, né? Muito, muito importante. É uma oportunidade, né? Oportunidades que o médium tem, né? O Jorginho botou aqui, ó. Cambonar é a oportunidade que o médium tem, além de servir aos guias, poder aprender tudo sobre as entidades, facilitando futuramente também no seu desenvolvimento. E é isso mesmo. Com certeza. Com certeza. Vladimir está conosco. Boa noite, querido. Boa noite, Vlad. Mas é assim, sabe? Eu acho que se toda a minha experiência, assim, isso é bom mesmo quando você começa a desenvolver mediunicamente. Para a incorporação é você ter bem atenção e ser bem atencioso na hora da cambonose. Né? Prestar bem atenção em tudo, no o que a entidade faz, o que ele está pedindo, prestar atenção no consulente ao redor, né? Porque cambonar é uma coisa muito séria, né, Soninha? Não é só ficar do lado da entidade. Não. Não, você tem que prestar atenção, realmente, em tudo. Você tem que prestar atenção. Ali você presta atenção no dirigente, porque a qualquer momento ele pode falar alguma coisa, fazer algum sinal. A entidade... Então, eu acho importante lá na nossa casa o que acontece lá, né? Que eu nunca cambono uma entidade, porque eu fico girando no salão. Eu fico girando em todos, eu vou em todas as entidades, vou nas pessoas, vejo que se eles estão precisando de alguma coisa, e fico prestando atenção realmente nisso, porque é muito importante a gente dar tudo com muito amor, muito carinho,
e prestar muita atenção. E não pode ficar conversando, bate-papo, nada disso. Você tem que prestar atenção realmente em todos. Que é o que eu falo, às vezes o colega que está lá na frente precisando de uma ajuda, entendeu? O dirigente precisa de alguma coisa, fala, então você tem. Então, na nossa casa, assim, eu fico rodando ali, girando, olhando todos para ver se precisa de alguma coisa ou não, se alguém precisa sair dali para uma água, coisa, aí eu fico no lugar, não tem problema nenhum, para mim é um prazer muito grande. Então, realmente, cambonar é muito bom. Fernando Rios falou assim, boa noite, Fernando. Cambonei algumas vezes e uma das coisas que aprendi que é sempre bom perguntar e anotar o nome do consulente para, se precisar, chamar pelo nome para voltar ao normal. Não só do consulente, como das entidades. Uma coisa que na nossa casa a gente fala. Quando você vai cambonar alguém, você primeiro tem que saber qual é a entidade, o nome dela, que você está ali ajudando, que você está ali servindo, entendeu? Porque é importante isso, até por causa do consulente, perguntar quem é essa vovó, quem é esse caboclo, quem é... Então, a primeira coisa que a gente fala é isso, que é para as pessoas verem, olha, o nome dessa entidade, qual é? É tal, 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 é o caboclo tal, é a criança, seja o que for. Então, é muito importante isso, realmente. Então, já que eu voltei, isso tudo aí que a Soninha falou. Então, uma das posturas, né, do Cambone é justamente essa, né? Ter o conhecimento para que, numa necessidade, ele possa ajudar. Então, ele realmente, que ela falou, o nome da entidade, que às vezes a pessoa pergunta, mesmo que não pergunte, é bom a gente falar, porque às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar. A gente tem que ser proativo, do tipo, tá vendo que a pessoa é idosa, pega uma cadeira, a pessoa está com uma dificuldade, você tem que ser muito observador, né? Você tem que estar sempre atento, observador e proativo, além de outros deveres de um Cambone. E outra coisa muito importante é que o Cambone, é lógico, quando ele está iniciando, ele não conhece todos os pontos, mas é muito importante o Cambone procurar aprender os pontos para poder cantar junto, sabe? É muito importante isso. A outra importância também é ele conhecer todas as imagens, porque às vezes a pessoa era católico, era kardecista, era evangélico, aí chega lá, tem várias imagens, né? Que tem as imagens católicas e tem as imagens também afro. E a pessoa não conhece. E aí a entidade fala assim, olha, leva essa pessoa aqui, né? Para falar com a mamãe, para deixar uma coisinha lá, ou se conectar, ou orar, próximo à mamãe Oxum. E aí o consulente não sabe quem é a mamãe Oxum, né? Não sabe qual é a imagem para poder direcionar. Então, assim, isso acontece nos iniciantes, tá? Mas, assim, ele tem que ter o interesse de aprender. Às vezes ele fica ali iniciando, achando que é só acender um charuto, pegar uma cadeira, anotar no papel. Não é só isso. Ele tem que ter um conhecimento de uma forma geral. As regras da casa, os preceitos, conhecer os pontos, conhecer as imagens. Porque é muito chato a linguagem, porque é muito chato perguntar, conduz ele até o nosso pai Xangô. E aí ele não sabe. Ele vai ter que perguntar, óbvio, mas ele tem que ter um interesse em aprender. Não é só a gente impor o conhecimento, né? E tem um ponto riscado, se interessar para conhecer o significado daquele ponto riscado, anotar. Faz um caderninho, vai anotando. E é aquilo ali que nos traz o conhecimento. E as entidades ficam muito felizes quando vê o interesse do Cambone. Sim. Era isso que a Carol Paixão falou assim, uma oportunidade enorme de aprendizado e crescimento espiritual. Isso mesmo. Sim.
Isso é uma coisa interessante, que elas não falaram uma coisa que vocês cobravam muito do pessoal. Acho que agora lá na casa tá tranquilo, vocês até esqueceram, né? Mas o Cambone tem que saber onde tá as coisas da entidade, né? Que às vezes as pessoas não antes, e o Cambone tem uma lista aqui na hora da onde tá, né, as coisas que a entidade pede, né? Tem que Mas as pessoas, até isso a gente não pode falar, não, porque lá acho que todos já tem esse hábito, já criaram esse hábito. Leva sua caixinha com tudo ali dentro. Aí, antes de incorporar, né, antes de receber aquela energia, coloca do lado, já arruma tudo ali do seu lado. Então, lá até que os Cambones não tem tanto trabalho assim, não, porque já fica tudo arrumadinho ali, porque todos lá... Você foi doutrinado, né, Soninha? Isso é porque você já doutrinou muito o pessoal, né? Doutrinou. Soninha, você lembra uma época, logo que a casa começou, né? Que a gente era tipo assim, eu, você e o Alexandre e o Aécio para cambonar, acho que 10, assim. Aí a gente ficava se dividindo o tempo todo, corre para ali, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Entendeu? Isso também nos ajudou muito, me ajudou muito, né? A ter essa agilidade de servir vários ao mesmo tempo. Muito legal. Aí você falava, né? Não, aí você falava assim, não, eu não vou receber, não tá vendo? Eu não vou receber. Mas sabe por quê? É porque eu sempre ficava muito preocupada em levar um copinho de água para alguém que acabou de desincorporar. Eu ficava preocupada se alguém ia passar. Então, eu ficava preocupada com o todo. E aí eu não me concentrava, eu só queria... Pois é, isso que eu estou falando. Eu queria servir todo mundo ao mesmo tempo. Agora a nossa França está em desenvolvimento, né? O Vladimir, Cambona chefe tem mais responsabilidades. Com o tempo, o Cambone vai pegando as manhas da função e também conhecendo melhor cada entidade e suas necessidades. E a Suzane, é lindo como as entidades são agradecidas e têm o maior cuidado com os Cambones. Né? Aí. O Jorginho falou assim, nem o Cambone, nem o consulente podem ficar com dúvidas sobre o que a entidade está passando. Isso aí. E é uma das coisas que eu também sempre passo para as pessoas que estão iniciando. Pergunta para o consulente se ele tem alguma dúvida, porque aí a gente já tira aqui mesmo. Pergunta se está tudo bem, se ele está bem, né? Se tem mais algum... A própria entidade já pergunta, mas o Cambone também é bom. Você ficou com alguma dúvida, né? Porque a gente está ali para isso, para servir, para cuidar, né? Com certeza. E o fato é que é o momento em que o médium tem para aprender. Eu acho que é o principal ali, né? Além dos estudos da casa, mas você está em contato direto com a entidade. Se você está com alguma dúvida em relação a algum estudo, pergunta. Sim. Eles vão te responder, né? E isso é fantástico, né? Porque às vezes tem médicos com pressa em incorporar. E não precisa, não. Acho que é bom ficar um bom tempo cambonando. Né? Com certeza. Cambonar. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, olha. O Cambone pode, no futuro, longe ou breve, ser um médio de incorporação? Sendo assim, ajudado por um novo Cambone? É Ângela Barbosa, do Cruzeiro do Campina Grande, da Paraíba. Nós temos o exemplo da nossa irmã Franci, né? Já respondida essa pergunta, né? Já foi respondida, porque a Franci sempre falou, não, eu não incorporo. E hoje ela está incorporando. Então, claro que pode, sim. Muito sutilmente. Estou aprendendo aos pouquinhos, sem pressa, né? Isso mesmo. Mas eu estou sentindo essa energia, né? Eu estou me permitindo isso. É porque antes eu ficava tão preocupada com as minhas tarefas do cuidar e do servir que eu não me concentrava, né? Então, essa questão, inclusive, que na nossa casa, né, a gente tem essa oportunidade de um horário específico para treinar o desenvolvimento e não no horário da gira, isso facilita muito. Sim. Se a gente não tivesse no momento da gira, a gente está preocupado
né, em atender o consulente, em fazer todas as tarefas ali, ajudar o colega. E aí, no momento que você cria esse espaço, esse horário, aí você relaxa. E aí você se entrega e aí você consegue iniciar esse trabalho tão bonito. E você... Isso é interessante, né? Pode falar. A gente fala só um pouquinho sobre o que ela falou do desenvolvimento para as pessoas entenderem, né? Isso não é uma coisa que tem em todas as casas, mas algumas casas praticam isso na Umbanda. A nossa casa tem esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento é simplesmente... A gente faz isso sempre antes da nossa gira. A gente tem 2 horas para esse desenvolvimento e é fechado só para os médios. Então, é um momento do médio. É um local onde não tem assistência, não tem ninguém ali, é só os médios. Então, não tem cambone, não tem o curimbeiro. A maioria das vezes sou eu que toco. Agora eu estou botando até o Jorginho para me ajudar. Mas as pessoas, nesse momento, ela vai ficar ali para ela sentir as energias, para ela aprender a sentir seus guias e aí deixar de dar vazão, né? Então se der vontade de pular, então cantando para a criança, pula, não tem problema nenhum, não tem ninguém, a pessoa não precisa ficar com vergonha, somos todos só os irmãos, que às vezes as pessoas ficam com vergonha, sabe que isso é uma coisa comum, né? Então, esse momento é um momento exatamente para os médios, para que eles possam se conectar com as suas entidades de uma forma bem tranquila ali, né? Todos os irmãos, e não ter essas preocupações, como a nossa irmã França falou, né? O Cambone está preocupado em cambonar, em ajudar, em servir. Nesse momento, não. Nesse momento, ele não precisa se preocupar com nada disso, porque é uma coisa controlada, né? Não tem nenhum trabalho sendo feito, simplesmente todo mundo está ali se desenvolvendo, né? Sentindo as energias. Isso é muito interessante. Então, só um adendo desse trabalho que a França falou, para que todo mundo entenda o que é esse desenvolvimento, né? Só a cambona-chefe, né, Denison, que fica lá, mandando aguinha para todo mundo, passando por lá, ajudando para cá, né? Porque a cambona-chefe, ela também ajuda o desenvolvimento mediúnico do outro médico. Fica próximo, passa e fala, passa sua energia, trabalha bastante também nessa parte de desenvolvimento mediúnico. Boa noite, Teca. Tem uma coisa muito importante também, que é a firmeza do médium, né? Ele tem que estar firme naquele propósito. Ele tem que estar firme com aquilo que ele quer. Para poder... a segurança é tudo. Se você fica inseguro, você não consegue executar ali, praticar o que você realmente precisa fazer. Você tem que estar firme nesse propósito. E isso é muito importante, essa parte de firmeza, né? Porque isso várias pessoas já vieram falar comigo isso, né? Não, mas na hora da gira, Denis, mas aí eu tô cambonando e se estiver tocando, meu guia vier. Isso é importante. Como é que funciona isso? Aí eu falo, na nossa casa... porque na nossa casa a gente começa a entender que os nossos guias são guias de luz, né? Que vem na gente, né? Se são guias de luz, eles respeitam a regra, né, da casa. Em cada casa tem uma regra. Então, na nossa regra da nossa casa, o desenvolvimento a gente faz antes para, na hora do atendimento, o cambone ser cambone. Então, ele pode incorporar? Pode. Mas se o guia que está com ele solicitar, permitir. Porque é a única pessoa que está ali e é responsável pelo cambone. Agora, o cambone não pode incorporar sozinho. Por quê? Porque qual é o papel do cambone que a gente falou? É cuidar. Cuidar tanto das pessoas que vão falar com aquela entidade, como daquela entidade, como se precisa de alguma coisa. Se ele incorporar, como é que ele vai cuidar? Né? Então, por isso que é importante a gente entender. E a gente tem que saber que todos nós temos que ter autocontrole, né? Isso, como a nossa irmã França falou ali, é muito importante, porque o corpo é nosso, né? Quem deu isso pra gente foi o nosso pai maior, né? Então, a gente precisa desenvolver esse autocontrole através do estudo, através exatamente da nossa conexão com o nosso anjo de guarda, que é o responsável pela nossa encarnação. Eu falo anjo de guarda, mas pode ser qualquer nome que as pessoas querem dar, seu mentor, o seu protetor, isso não faz nenhuma diferença para eles, a nomenclatura, né? Mas eu gosto de chamar de anjo de guarda, que eu considero o anjo de guarda como se fosse exatamente o responsável por essa minha encarnação. E então isso é importante a gente saber que ele é a pessoa quem vai estar exatamente nos ajudando nesse processo. Então, quando muitas pessoas, às vezes, elas estão iniciando, né, acaba, muitas vezes, ela sentindo muita vibração, e às vezes nem do seu próprio guia, mas de outros espíritos afins que estão ali, e isso acaba atrapalhando ela. E aí ela fica estudando, ela começa a aprender que ela tem que ter um autocontrole. Ela consegue, se ela sentir alguma energia, ela consegue ali se conectar com o seu anjo de guarda e travar aquilo ali, porque não é o momento, né? Isso é importante a gente começar a entender isso.
de que a gente tem que ter esse autocontrole. Então, quando a gente fala de Cambone, é muito importante isso, porque os Cambone têm que ter foco no que estão fazendo, como qualquer atividade no terreiro. Você imagina só, a mesma parte lá, o pessoal que tá lá tocando, lá na curimba, né? Imagina se todo mundo incorporar e sair da curimba. Não pode, né? Então, a gente tem várias pessoas tocando exatamente para isso, que pode ser que um incorpore, não tem problema. Esse vai sair do atabaque, ele vai incorporar fora do atabaque, ele vai sentir que o seu guia se aproximou dele, ele vai sair e vai poder incorporar. Isso não tem problema nenhum. Então, isso é muito importante, né? A gente poder estar sempre entendendo isso. Quando a gente está fazendo uma função dentro do terreiro, a gente precisa se dedicar a ela, né? Para que tudo corra da melhor forma possível. Não, Soninha e Franci? Eu acho que a nossa irmã disse caiu. Esse problema está chovendo muito aqui no nosso bairro. Está chovendo muito aqui, muita trovoada. Outra coisa também que eu acho muito importante a gente mencionar aqui é a responsabilidade também do médium em fazer o seu preceito, né? Assim, a casa passa os preceitos, você tem que seguir tudo direitinho, você tem que ter uma tamanha responsabilidade, porque se você, mesmo que você não tenha feito em casa, você chegar lá dizendo que você fez, né? Ou não dizer nada, né? Ficar na sua, é uma falta de responsabilidade sua. Porque quando você está ali e, de repente, o consulente está precisando que você doe um pouco da sua energia, que você ore, que você imponha suas mãos, que peça e tudo, você tem que estar com o seu preceito também direitinho, tá? E o nosso preceito não é só o banho, ou deixar de comer a carne e a bebida, enfim. São as suas atitudes, né? Do lado de fora da casa. Porque a gente que é médio, a gente tem que ser médio dentro de casa e fora da casa. A gente tem que buscar ser muito mais, inclusive, fora, né? Orar e vigiar sempre as nossas atitudes, para sermos exemplos da nossa casa. Então, isso é um tipo de responsabilidade. E a outra responsabilidade que eu lembrei agora também é que, às vezes, a pessoa fala assim, eu vou falar meu problema, a pessoa vai escutar, vai sair falando, não, o Cambone, ele não está ali para prestar atenção na história da pessoa. Ele está ali porque, se precisar, ele está ali para ajudar. Né? Então, ele não tem que sair dali para contar o que ele ouviu. Isso é falta de ética e o Cambone jamais pode ter esse tipo de atitude. Ele tem que ser responsável. E é o que a gente prega, é o que a gente faz na nossa casa. Teve uma pergunta no ar que o Tavares colocou. O que vocês diriam, para as duas, tá? O que vocês diriam para um médium que quer logo incorporar antes de cambonar? Isso existe bastante, né? Existe. Mas é aquilo que o Denis até falou, na nossa casa não acontece porque tem a hora do desenvolvimento, entendeu? Mas se acontecer, porque já aconteceu, tá? Eu fui na pessoa, conversei com ela e falei que para a entidade, que ali não era o momento que ela estava cambonando. Então, eu conversei, a gente chega e conversa. Antes, eu conversei com a entidade que o cambono estava ali cambonando. Tá? Aí, já aconteceu da entidade, disse, não, fui eu que pedi para deixar vir para ajudar aqui nos trabalhos. Aí eu falo, então ótimo. Aí eu vou. Agora, quando não, aí eu converso com a pessoa e a entidade vai, a pessoa fica ali tranquila, continuando o seu trabalho. Sim, né? Tem que ter respeito, né, Soninha? Pode botar os carros na frente dos bois, né? Exato. Tem que ter o momento certo, né? Cada hora tem que ter o seu tempo de maturação. Tem o seu momento, né? Tudo tem seu momento e sua forma de acontecer, né? Porque tem muitos médios que, quando entram num templo, né, na Umbanda, quer logo incorporar, quer logo dar comida, né? E às vezes não está preparado, porque o médio, a gente precisa de estudo, precisa de embasar, né, a entidade, porque para você dar uma mensagem para uma pessoa que está na sua frente precisando, você precisa ter embasamento para aquilo, estudo, você precisa ter vocabulário, né? Senão não acontece. É muita responsabilidade.
Muita Nossa, Teca fez responsabilidade. uma pergunta aí, ó. A Teca, assim, ó, os cambones precisam ter amor no coração e moral. Assim, tudo flui em harmonia e aprendizado para todos. É verdade. Exatamente. Com Exatamente. certeza. Então, assim, é um conselho, né, que a gente fala, né? Primeiro, cambona bastante, estude bastante, entenda todo o processo de atendimento, como a entidade trabalha, para depois sim, né? Se for médio de incorporação, deixar fluir, né? Agora, a nossa irmã Teca falou uma coisa fundamental aí, né? Ela falou de amor e moral, né? E moral. Isso é importante a gente entender, porque a moral é muito importante. Porque eu já vi pessoas chamar a atenção da outra que está mexendo no celular e daqui a pouco ela está mexendo também. Está mexendo, Ela pode chamar a atenção, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? É exemplo, né? Tem que ser exemplo. Ele fez exemplo. Ele não só falou, ele era o exemplo. Todo mundo via aquilo. Por isso que ele foi Jesus, né? Então a gente precisa tentar ser exemplo, né? E a gente tem que sempre tomar cuidado disso, né? Então o Cambone, principalmente, que é quem está cuidando das pessoas, ele tem que tomar cuidado com isso, dele não chamar atenção em alguma coisa. Então vamos supor, eu já vi Cambone chamar atenção, que às vezes a assistência está conversando, mas ele quando para com o outro do lado, ele está conversando também. Então, como que ele pode chamar atenção? Você acha a pessoa da assistência vai conseguir respeitar, né? Então, é importante a gente entender que o Cambone tem que ter essa... Quando ela falou de moral, eu lembrei logo disso, né? Que é muito importante ser exemplo, né? Então, o Cambone é o maior exemplo ali, que é quem está de frente, exatamente com assistência, com os médios. Então, ele precisa ter esse comportamento, vamos dizer assim, vigiar o seu comportamento, né? Para que possa correr tudo da melhor forma e as pessoas possam se falar, não, olha, ele falou comigo, mas olha lá, entendeu? Olha como ele se comporta, olha a atitude dele, e isso é importante. Veja mesmo, né? Porque quando você aponta, né, a pessoa fica logo de olho para saber, né? Porque nós somos imperfeitos, né? E tudo é a forma que a gente fala, tudo é a forma que a gente chama atenção, tudo é a forma, gente. Tudo, né? Com certeza. Um do outro, né, Soninha? Né? A forma de estar e falar muda tudo. Muda Com tudo. certeza. A pessoa, perdão, esquece, mas a gente tem que se vigiar o tempo todo, né? Orar e vigiar. A gente saber, olha, eu tenho que ficar bem, estou aqui num templo religioso, eu tenho que me comportar de maneira tal. É complicado, mas isso é o aprendizado. E assim, uma vez eu estava conversando lá naqueles bate-papos nossos informais, né? Porque o servir, né, é um ato de amor, né? Mas tem que ser, não é um servir por obrigação. Eu sou obrigada a fazer essas e essas as tarefas. Não é assim que você tem que ver. Você tem que ver que você está fazendo aquela tarefa por amor, por prazer, por querer servir a espiritualidade, né, a casa, né, a religião que você escolheu para a sua vida. Então, você tem que fazer com amor. Então, o que acontece é que, muitas vezes, o médium vai para casa, poxa, eu podia estar na praia, no sol. Cadê o amor? Porque quando a gente vai, por exemplo, eu e Jorginho, nós aqui, a gente chega lá numa felicidade. Ai, que bom que nós chegamos aqui. Ai, que bom que estamos aqui. Enquanto tem um monte de gente na praia, viajando, a gente está lá e passando calor, né? E a praia está lá. E a gente está ali por amor. A gente está ali, não está ali preocupado com a praia que a gente deixou de pegar, o churrasco que a gente deixou de ir, né? Então, assim, a gente faz, como a Teca ali colocou, por amor. Então, quando a gente faz por amor, a gente faz por amor e não por obrigação. Se a gente vai lá por obrigação, a coisa não flui como deveria fluir, né? As pessoas sentem isso. As pessoas sentem. Você está ali por obrigação, está ali de má vontade. Não, você tem que ir de coração aberto, feliz. Ai, que bom! Lá então, né? É tão bom, a gente se abraça, se beija. Ai, que bom que a gente está aqui. Quanto tempo? Ai, meu Deus! É isso que é o legal, é a gente fazer tudo que a gente fizer com o coração, é que nem uma oração. A oração tem que vir do coração, não é decoração, decorar uma oração. É do coração que tem que sair a oração. E o nosso trabalho tem que sair do coração, com amor. Eu acho que isso a gente tem que empregar em tudo na nossa vida.
tudo feito com amor, já tem um resultado assim, entendeu? Porque se você dá amor, o outro pode não querer dar o amor, mas você já quebra ele. Então, por isso que a gente tem que receber mesmo as pessoas com amor, com sorriso, esquecer os problemas quando a gente entra na casa, deixa os problemas lá fora do portão, entendeu? Porque quem está indo ali, normalmente é porque está precisando mesmo de um carinho, de uma atenção. Então, acho que o amor é tudo nessa vida. Também é. Boa noite, Edna. Ela falou assim, ó. Boa noite. Combinar como acontece. Edna, acho que é minha amiga, hein? Edna Rodrigues. Anteriormente definido quem vai cambonar e não quem vai. Né? É definido quem vai cambonar em uma sessão antes de começar, Soninha? Sim. Sim, nós já preparamos a França, inclusive, ela imprime porque a gente já sabe a gira de qual entidade. Então, a França já imprime esse papel, tá, com o nome das entidades, aí ela me passa, e eu converso com o nosso dirigente para ver quem vai trabalhar, quem não vai, aí ali eu já coloco o nome de quem vai cambonar. Aí vejo, né, porque nós temos 60 e poucos médios, então dá para colocar normalmente 2 médios para cambonar uma entidade. Então aí eu vou colocando os nomes já, e a gente já prende ali o papel. Por quê? Que aí quando vem a entidade, as pessoas já estão do lado, já estão olhando se está tudo certinho ali. Então, isso nós temos que fazer, na nossa casa nós fazemos sim. Antes eu já coloco o nome de todo mundo, já direciono. Quando começa a gira, já está todo mundo do lado da entidade, tudo certinho. Obrigada, Edna, pela pergunta. Um beijo no coração. E a pergunta da Edna, tá vendo? Ela fala ali também, eu acho que ela botou ali o encordoar, deve ser incorporar, né? Ou incorporar. Com relação a essa parte de incorporação, né? Os médios que vão incorporar sempre na gira são os médios que a gente chama da corrente principal, são os médios que já estão habilitados a dar consulta, né? Na nossa casa, os médios só dão consulta quando são liberados pelas entidades da casa. Então, as entidades da casa liberam esses médios e aí eles passam a dar consulta. Quando eles começam a dar consulta, eles já na hora eles não vão mais cambonar, né? Eles vão estar incorporados dando consulta. Então, a gente não precisa ter essa divisão, se vai incorporar ou não. Todos os que não fazem parte dessa corrente principal, eles não incorporam na hora da gira, né? Eles podem incorporar antes, quando a gente está na abertura, mas na hora que vai começar o atendimento, as entidades que estiverem com eles vão subir para que eles possam fazer a função deles de cambone, tá? Então, na nossa casa funciona assim. Agora que eu entendi o que você quis dizer. O nosso Jorginho falou, trabalhar com amor porque estamos servindo a espiritualidade que também veio para distribuir amor. É verdade. Não só amor como tempo, né, gente? E eles têm muito trabalho a ser feito, né? Com certeza. Muito trabalho a fazer. E não pode perder tempo, né? Imagine. E é o que eu falo, né? E eles trabalham muito, né? A gente vê ali só a hora da gira, né? Mas a gira não termina quando termina a nossa gira no mundo físico. Não. Né? Aquilo continua, os trabalhos continuam. Porque os trabalham antes, né? Antes de começar, durante e depois. Então o trabalho deles é muito maior, né? E eles, quando estão lá, estão cheios de amor sempre com a gente, cuidando da gente, né? Nos ensinando, né? E é por isso que eles são nossos professores, né? Por isso que a gente precisa aprender com eles, né? Porque quando fala guia, às vezes as pessoas não entendem, né? Mas o nome de guia é exatamente para guiar, né? Os nossos professores são os nossos guias, eles guiam os nossos caminhos, né? Então, por isso que é chamado de guia, né? Ou de mentor, que é exatamente a mesma coisa, né? De mestre, professor. Então, é importante isso, a gente entender que a gente precisa aprender com eles, né? E isso que o Jorginho botou é perfeito, né? A gente trabalhar com amor, né? E isso é como você fala. Na nossa casa é isso, né? O objetivo da nossa casa é que todo mundo esteja lá feliz, né? Então, a gente vê isso acontecer até por algumas coisas que a gente faz na nossa casa, né? Na nossa casa a gente não tem aquela benção de trocar a benção beijando a mão. Mas por quê? Porque a gente pega exatamente e dá um abraço. Então, a gente tem aquele ponto muito bonito, né? Que um abraço dá de bom coração, mesmo que uma benção, uma benção. A gente pratica isso na nossa casa. Só que às vezes, para algumas pessoas, dar um abraço é muito difícil. A gente já teve vários irmãos que chegou na casa que eu ia abraçar e a pessoa até me empurrava.
Ela não queria o abraço. E isso não faz mal. Eu aperto a mão e tudo bem. Só que a gente vai vendo que isso é exatamente o primeiro contato. A partir da segunda, na terceira ida dessa pessoa na casa, ele vem abraçar você. Você já não precisa dele. E isso é muito interessante, né? Eu acho isso muito interessante. Porque é exatamente o amor, né? E vocês vão vendo que o amor faz isso. O amor modifica as pessoas. Foi o que as nossas irmãs estavam falando, né? Perfeitamente. Que se a gente der o amor, não tem como a outra pessoa dar alguma outra coisa. Se ela não tem o amor, ela não vai dar nada. Não vai conseguir fazer nada. Porque aquilo ali, ela não... É o que eu falo. É igual se pisarem. Eu gosto de dar esse exemplo. Falo muito no Tujal. Se pisarem no meu pé e eu pedir desculpa, a pessoa que pisou, ela podia estar com toda a raiva do mundo, mas ela não vai falar nada, porque quando eu pedir desculpa, ela não vai entender nada. Ela fala, fui eu que pisei no pé dele e está pedindo desculpa. Não entendi. Você acaba com a intenção da pessoa, porque você devolveu para ela o amor, você não devolveu para ela um sentimento que ela estava esperando, que era de raiva, né? De rancor. Não, você devolveu o amor. Então, como é importante isso, né? A gente poder distribuir o amor, em vez de distribuir um sentimento mais pesado, né? E Camboná é isso, né? É puro amor. Sim. Né? A essência, né, que você entender como realmente esse trabalho é entrega. Camboná é entrega, é entregar o seu coração, é fazer o melhor possível para atender o que precisa de você. É um trabalho muito bonito, né? Eu acho. Eu também acho. Na nossa casa também, a gente não comentou, mas a gente, como faz o rodízio das tarefas, porque o Cambone, né, tem os deveres dele para com a entidade, tem para com a casa, tem para consigo e tem para com os consulentes. Mas o da casa, por exemplo, quando ele não está cambonando uma entidade, por exemplo, um fica com a tarefa de defumar, né? O outro já chegou de manhã, já preparou o banho, né? Um já ajudou lá na casinha para preparar lá o Cruzeiro das Almas, né? Então, assim, um faz o atendimento fraternal para receber as pessoas que estão chegando à casa. Então, é bom também esse rodízio dos cambones, não só com as entidades, mas com as funções, para que eles saibam fazer de tudo na casa. Para uma necessidade, o irmão faltou que está acostumado a fazer aquilo, a gente tem uma outra equipe que possa fazer. Então, esse rodízio de atividades, esse interesse que o médium tem que ter de aprender todas as tarefas da casa, é muito importante. E isso é Camboná também. Camboná não é só entidade, são todas as tarefas da casa. E ele tem que ter o interesse de aprender a fazer de um tudo na casa, inclusive na limpeza, né? Na limpeza das coisas. Então, assim, a limpeza do altar, enfim, são várias necessidades que a casa tem e que cada um tem a sua função. Mas é bom que cada um saiba também um pouco de todas as funções para uma necessidade estar ali para servir, o colega, o amigo, né? Tem uma pergunta aqui, os cambones sempre ficam com as mesmas entidades? Tem rodízio, né, Soninha? A Soninha Nós já respondemos que tem um rodízio. E esse rodízio como é? E esse rodízio por exemplo, ele fica com uma entidade hoje, né? Porque tem sempre em 15 dias você vai ter assim, você vai ter caboclo, criança, Exu, tal. Aí esse rodízio é dentro do médio da entidade mesmo. Por exemplo, entidade. Por exemplo, a pessoa está cambonando pena branca. Aí, quando tiver um outro vira de caboclo, ele não vai cambonar pena branca, ele vai cambonar outro. É isso? Sim. Isso. Sim. É isso. Entendi. É justamente para ter o aprendizado, né? 15 dias, né? Tem que ter um controle, né, Soninha? Vocês têm? Tem o controle. Dias, né? Porque você tem daqui, você faz uma gira de caboclo daqui, que é um mês? Tem outra, isso, Denis, ou não? Não, é quase um mês e quase meio. 2 meses, é para lembrar? Tem que ter realmente um controle. A Soninha e a França, coitadas, ficam doidas lá com um papelzinho lá. Eu vejo ela. Até porque os próprios médios,
eles chegam e falam, ô Soninha, eu já fiquei com fulano. Desculpa, é isso mesmo, tá aqui, entendeu? Então, os próprios médios, eles ajudam nisso também. Gostam, né? Não tem preferência, gostam de rodízio. Não. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não, Denison? É bom para aprender, né? Sim. É importante isso, né? Esse aprendizado, né? E isso que a gente está falando, né? Cada entidade vai trabalhar diferente da outra e a mesma entidade, às vezes, um outro cavalo, né? Que a gente chamava antigamente na Umbanda, que era de cavalo, mas andar de instrumento, aparelho, como a gente fosse falar, é diferente. Então, vamos supor, o seu pena branca, a gente, lá na casa, a gente tem várias penas brancas, né? A gente tem o pena branca, trabalha com a nossa irmã Disse, com o nosso irmão Vladimir, com a nossa irmã Érica. Então, nós temos várias pessoas que incorporam o pena branca. Mas cada um dos penas brancas, eles são diferentes, que são espíritos diferentes, né? São da mesma falange, mas são espíritos diferentes. Então, eles vão trabalhar diferente. Então, se ficar com pena branca, vamos supor, da Disse, que incorpora na Disse, e na outra vez ficar com pena branca incorporando o Vladimir, vai ver que é totalmente diferente. O atendimento é totalmente diferente. Então, por isso que é importante, né, ter esse rodízio, não só das entidades, mas também dos médios, né? Porque cada um trabalha de uma forma, que cada um tem a sua entidade, né? Mesmo sendo da mesma falange. Então, isso é muito importante para que possa exatamente aprender, né? Como a gente está falando, né, o Cambone, ele é tão importante nesse ponto de ele aprender, dele ter essa visão para poder auxiliar e ajudar em todas as funções até. É muito importante esse rodízio, que vamos supor, se o Cambone fica sempre com a mesma pessoa, vamos supor, eu cambono sempre a Dirce. Aí no dia que a Dirce não vai, eu não vou cambonar ninguém? Não, aí eu vou cambonar a Soninha. Vou lá cambonar a Soninha, estou cambonando a Soninha, só que aí a Soninha é totalmente diferente da Dirce. A entidade da Soninha fala totalmente diferente, eu já não entendo nada que a entidade da Soninha está falando. Aí como é que eu vou poder ajudar? Por quê? Porque eu estava só acostumado a cambonar. É verdade. Se eu estou rodando, eu estou aprendendo a cambonar todos eles. Eu estou cada vez mais aprendendo, né? E o conhecimento nunca é demais, né? E isso é importante, né? Então, quanto mais os cambones estão aprendendo, mais bagagem ele tem para ajudar quando for preciso e também para poder, ele próprio, quando incorporar, ele já ter também mais uma firmeza. Porque o que eu sempre falo, é tão bom a gente saber as coisas, né? Porque essa incorporação nossa agora de parceria, né? A gente precisa saber, né? Porque senão a gente fica assustado. Então, quanto mais a gente tem conhecimento, mais a nossa incorporação é mais tranquila, porque a gente fica tranquilo, né? A gente já conhece, já sabe como funciona, né? O trabalho. Muito, né? Muita Soninha França por esse lindo trabalho. A Soninha, né? Que a gente já sabe que ela já vem de caminhos, né? Eu queria que você desse uma mensagem, Soninha, para um médium que esteja entrando no terreiro agora. O que você falaria para ele? Não, é uma palavra que nós falamos muito aqui. Entra com seu coração aberto, com muito amor. É o amor, gente, é o amor, não tem jeito. Entendeu? Com muito amor, responsabilidade. É o que eu passo para as pessoas. É o que eu faço, eu tento, né? Pô, não adianta chegar para mim com a carinha assim, porque eu chego, já quebro, já... Não tem jeito. Uma coisa a acrescentar, é que ele tenha realmente o comprometimento com a tarefa que ele escolheu dentro da casa, né? Ele tem que ter esse comprometimento. E se ele tiver isso, sabe, trabalhar com respeito, com atenção, nossa, ele tem muito a acolher. É muito engraçado, Francis, que você respondeu o que eu ia te perguntar agora, né? Que a Disse perguntou para a Soninha, quando uma pessoa entra na casa, eu falo para você, quando essa pessoa quer ser um Cambone, o que ele precisa? Você já respondeu, perfeito. Tem que ter um comprometimento. Graças a Deus. Soninha, nós estamos chegando no final, né? Eu gostaria que você fizesse a nossa prece e agradecendo a nossas queridas irmãs, né? É maravilhoso o programa hoje. Foi ótimo. Foi bom. Eu que agradeço aí o convite de vocês, tá? Gratidão aí pela oportunidade. Exatamente, mas estamos aqui justamente unidos sempre, né? Então eu vou pedir a todos que se concentrem, que fechem seus olhos, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso
que nos abençoe, que nos proteja, proteja a nossa família, nossos lares, com muito amor, muito amor, muita saúde, que todos tenham muita paz, um final de semana, o restante da semana muito maravilhoso. Que Deus nos abençoe e nos proteja, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.